Olá, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje eu tenho uma história para você, um tema para você muito especial. Mas antes de falar dessa história, eu quero saber de vocês, crianças, quem gosta de doces? Bala, pirulito, bombom, tudo delicioso, né? Eu gosto muito de doce. E é bom comer doce, não é? Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Se alguém chegasse para vocês e distribuísse assim um pacotão de doce, botasse assim na sua frente e perguntasse a você: olha, você vai ter que escolher satisfazer a sua vontade de comer esses doces ou obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. O que você faria? Você ia preferir comer os doces sem se importar se estava agradando a Deus ou não? Você ia comer os doces e depois escovar o dente para não dar cárie? Ou você não ia pegar esses doces porque você sabe que é melhor obedecer e agradar a Deus e não a sua vontade? O que você faria? Fica aí pensando para você dar a resposta, tá bom? Vocês sabiam que existe uma data que um grupo de pessoas sai para distribuir doce para as crianças? Existe sim, sabe por quê? Porque no dia 27 de setembro eles comemoram dia de Cosme e Damião. Mas quem é Cosme e Damião? O que tem a ver os doces com Cosme e Damião? Vou falar para você agora. Cosme e Damião eram irmãos gêmeos. Gêmeos, né, são aqueles bebês que a mamãe está grávida e eles nascem no mesmo dia e com o rosto igualzinho, são gêmeos. E eles eram irmãos gêmeos e eles eram seguidores de Jesus, eles eram cristãos, os pais deles também eram cristãos. Sim, igualzinho a vocês, iam à igreja, oravam, louvavam, liam a Bíblia, igualzinho. E aí eles foram para um lugar estudar medicina para se tornar médico, sabe? Que legal, né? E aí, quando eles se formaram médicos, eles começaram a tratar das pessoas, né, curar a doença das pessoas, mas eles não cobravam por isso, eles faziam de graça. Ó, quem não quer? Fantástico isso, né? E muitas pessoas iam procurar eles para poder ter um tratamento. E ao mesmo tempo eles aproveitavam para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus. Cada oportunidade é válida. Só que existia naquela época um imperador chamado Diocleciano. E esse imperador não gostava dos cristãos, não. E aí falou para o comandante dele lá onde estava Cosme e Damião e torturar eles. Aí o comandante chegou lá onde estava Cosme e Damião e falou que eles deveriam se curvar aos deuses do imperador, aos ídolos, né? Só que Cosme e Damião não fizeram isso. Sabe por quê? Porque eles lembraram que na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, está escrito assim: não te encurvarás, não farás para ti imagens de escultura, não te encurvarás diante delas, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então eles sabiam que eles não deveriam curvar a outros deuses, a outros ídolos, e somente ao Deus verdadeiro. Eles não se curvaram. Sabe o que aconteceu? Cosme e Damião morreram. O comandante matou eles dois porque eles não se curvaram aos ídolos do rei, né, do imperador. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas, né, eles não conhecem a história de Cosme e Damião direito, né, e tal, e aí começaram a fazer imagens de escultura desses irmãos, né, imagens desenhadas, ou seja, começaram a adorar a imagem deles como se eles fossem deuses, né, mas eles foram pessoas comuns como eu e você que morreram, simplesmente isso, e eles eram seguidores de Jesus e morreram em nome do amor que eles sentiam por Jesus. E aí elas começaram a fazer imagens de Cosme e Damião, adorar, cultuar, fazer orações e pedidos à imagem deles. E em troca disso, no dia 27 de setembro, que foi o dia que eles morreram, em homenagem a eles, né, elas começaram a fazer isso, distribuir doce para as crianças como uma forma de homenageá-los, né, e também para acreditando que os pedidos que essas pessoas fizeram às imagens iam ser atendidas.
Mas a gente sabe que não, né? E vocês acham que Cosme e Damião ia se agradar disso? Ia gostar dessa atitude das pessoas? Claro que não, não é? De jeito nenhum, porque eles eram seguidores de Jesus, eles eram cristãos e eles sabem que isso não pode acontecer. E a palavra de Deus diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Está escrito no livro de Mateus 4:10. Então, nós devemos adorar, crianças, somente a Deus. Nós que somos cristãos, né, que aceitamos a Jesus, nós sabemos que temos um só Deus. Nós não devemos cultuar outros deuses. E o problema não está nos doces, nas balas, nos bombons. Não, doce é muito bom. O problema está em você comer coisas, né? Qualquer alimento, os doces que dão nesses dias, que são sacrificados a outros ídolos. Esse é o problema, porque na palavra de Deus está escrito assim: fujam da idolatria. Tudo aquilo que é oferecido a ídolos é, na verdade, oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Está escrito na palavra de Deus, ou seja, é Deus falando para a gente, né? Para a gente fugir da idolatria. Mas o que é ídolo? O que é idolatria? Ídolo pode ser um objeto, uma pessoa, um lugar, qualquer coisa que seja muito admirado por uma pessoa. E a idolatria é o ato de você adorar esse ídolo, né? É o ato, é uma admiração excessiva, ou seja, você colocar em primeiro lugar aquele ídolo, aquele objeto que você admira tanto, né? Pode ser uma imagem, pode ser até videogame, um jogador de futebol, uma pessoa que está aí na mídia, que vocês admiram muito. E se vocês colocarem em primeiro lugar essa pessoa, esse objeto, o brinquedo, está sendo idolatria, não é só de imagens, não. No nosso caso aqui, né, de Cosme e Damião, era a imagem, né? É a imagem que eles adoram, eles pensam que a imagem, que eles são deuses, que eles podem atender os pedidos de orações, né? Mas não, quem atende nossa oração é Deus. Eles foram pessoas comuns que morreram simplesmente, não podem fazer mais nada, como diz a palavra de Deus. Pessoa que morreu, né, já não tem mais contato, comunhão com esse mundo aqui. Morreu, morreu. Né? Está escrito na palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Então, ídolo e idolatria, é isso aí que eu expliquei para vocês, tá bom, crianças? Então, agora que vocês já sabem, né, de onde veio a história de Cosme e Damião, e o que você vai fazer se alguém te oferecer doce no dia 27 de setembro? Você vai aceitar ou você não vai aceitar? Você já conhece a história, né? Que nós não devemos compactuar com isso. Nós não devemos, se você aceita um saquinho de doce desse, mesmo sendo da vizinha, mesmo sendo de um parente, né, que é católico ou que é de alguma outra religião que tem essa atitude, que faz isso, mesmo sendo essas pessoas que você gosta, né, pessoas do seu convívio, mesmo sendo elas, nós não devemos aceitar, né? Porque senão a gente vai estar concordando com essa prática. Nós vamos estar concordando que elas adorem Cosme e Damião, que a gente sabe que na realidade não pode acontecer. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. É difícil resistir à tentação, às vezes, né, de ficar jogando um pouquinho mais de tempo no videogame, ou até mesmo se você já recebeu um saquinho de doce, mas você pode resistir sim. E se você resistir, né, ao diabo, ele vai fugir de você. Ele sabe que não pode ganhar, não é? E aí eu quero contar para vocês rapidinho a história de 4 jovens na Bíblia: Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eles eram jovens, foram levados presos, era povo de Israel, foram levados presos lá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, né? E aí ele determinou que as pessoas comessem as comidas deles lá, né, sacrificadas a ídolos. Só que Daniel falou assim: não, a gente não pode comer essa comida. Aí falou para o funcionário do rei, e o funcionário do rei ficou com medo. Mas ele falou assim, Daniel falou assim: vamos fazer uma experiência. Durante 10 dias, você vai dar para a gente comer legumes e águas. Legumes e água, tá? Aí
o funcionário aceitou e eles fizeram essa experiência. Ao final dos 10 dias, o funcionário foi lá para ver como eles estavam, né? Quem comeu legume com água, que foram os 4 jovens, estavam assim, com semblante feliz, estavam coradinhos, estavam fortinhos. Mas quem comeu a comida do rei estava assim, ó, triste, magro, pálido. E aí o funcionário do rei ficou assim, né? Assustado, mas ficou feliz, porque o Daniel e os seus amigos, né, estavam fortinhos e o rei não ia brigar com ele, né? Então eles resistiram à tentação, eles foram determinados, nós não vamos nos contaminar com a comida do rei, não vamos nos encurvar, não vamos concordar com o que eles fazem. E Deus os abençoou muito, 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 muito. E você também pode fazer isso, você pode vencer a tentação. É só você pedir a Deus para te ajudar. Agora que você já sabe, crianças, da história, sabe a dica que eu quero deixar para vocês? Junta uma moedinha, um dinheirinho. Quando chegar no dia 27, você vai lá e compra os seus doces para você comer. Não aceita doce de ninguém não, tá? Não aceita não. Mas ó, cuidado para não comer muito doce, porque pode dar dor de barriga e tem que escovar o dente, senão dá cárie, tá, criança? Ok? Essa é a história de hoje, tá? Eu fico por aqui. Um beijão para vocês, até o nosso próximo encontro e tchau!